Graça e paz. Deus abençoe a vida de cada um. Mais uma vez aqui compartilhando com você. Por algum tempo, né? Eu tenho deixado de estar aqui, mas sei que tudo tem o seu tempo, o seu momento, né? E hoje parei aqui para compartilhar um pouco com vocês e gostaria de trazer uma palavra no seu coração. Sempre é uma palavra de milagre, de poder, de mudança. Sempre Deus pela bondade dele, sempre nos chamando para cumprir aquilo que ele nos deu como autoridade, né? De estar no nosso meio, mudando a nossa vida. Vai dentro do processo, mas a gente vai vivendo os milagres. Aquilo que ele tem para a nossa vida. E eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Já tenho ministrado ela por alguns dias atrás, mas eu quero compartilhar ainda ao teu coração. Talvez possa fazer muito sentido para alguém que precisa de ouvir. Está em Marcos capítulo 2. Diz assim, chegando de novo em Cafarnaum. Depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. Está falando de Jesus. E foram tantos os que o aglomeraram ali, que já não havia lugar nem a porta. E ele lhe pregava a palavra. Vieram trazer um paralítico carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até a Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus, e por essa abertura no teto baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstraram, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados a ti os seus pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei, que ali estavam sentados, julgaram em seu íntimo: Como pode esse homem falar deste modo? Está blasfemando. Quem afirma poder perdoar pecados, a não ser exclusivamente Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam ungindo, né? Estava ungindo, né? Ele questionou: Por que cogitais dessa maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados a ti os seus pecados? Ou falar: Levanta-te, toma tua cama e sai andando? Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando sua maca, saiu andando à frente de todos, que estupefatos glorificavam a Deus e exclamando: Nunca vimos nada semelhante a isso. Amém, amado? Você sabe que uma das coisas que eu vejo nessa palavra, logo no início de tudo, né? Eu acho algo muito interessante. Por quê? Porque Jesus já teria passado por Cafarnaum. Provavelmente a gente entende que grande parte do ministério de Jesus foi feito em Cafarnaum. E antes ele teria, né, provavelmente, pelo que a gente lê, ele já tinha curado a sogra de Pedro. E a Bíblia não vai relatar mais, acho que
1 de Marcos vai dizer que ele tinha já ministrado com autoridade e também já tinha feito muitos milagres que também não está escrito na palavra de Deus. Não foi só esses que a gente lê, mas tem milagre que Deus ele permite pelo Espírito, né? Por aquilo que os homens escreveu, os escribas, porque tem milagres que ele é extraordinário, ele mexe com a nossa atitude de fé, né? Diante de tantos milagres que a Bíblia diz que não está escrito, mas esse o escritor Marcos, né, fez questão, e essa passagem não está apenas em Marcos, mas está nos evangelhos, né? E aí o que acontece? Jesus retorna de novo. Por quê? Porque ele já teria feito milagre antes. Então o testemunho de Jesus cresceu naquele lugar. E é lógico que Jesus voltando outra vez, o povo então foi buscar Jesus, porque aonde a presença dele está, dentro de todo o testemunho que ele teria feito, então o povo foi buscar. Mas uma das coisas que é poderoso é a gente entender que quando Jesus está outra vez, quando ele volta de novo para aquele lugar, significa que é uma nova oportunidade de viver outro milagre, outros testemunhos. Então, nós sabemos muito bem que Jesus hoje, na forma como nós lidamos, porque aqui Jesus está em pessoa mesmo, na sua naturalidade de carne mesmo, entre ele como Cristo. Então, ele estava ali na pessoa dele, mas nós sabemos muito bem que ainda que Jesus se entregou na cruz do Calvário pelas nossas vidas, mas ele nos deixou a autoridade pelo Espírito, pela fé que temos nele, para que através do homem a qual ele deixou na autoridade, poderia fazer obras maiores do que ele fez. Não por nós, mas pela autoridade de continuar exercendo aquilo que ele deixou como milagre nas nossas vidas. Então todas as vezes que a gente vê um homem de Deus ministrando a palavra, na autoridade do Senhor, então cada culto que nós estamos, cada momento desse, há uma oportunidade de milagre. E o que acontece? Agora vamos entender uma coisa. Não tinha culto ali. Jesus quando chega não tinha culto. Mas o culto aconteceu por causa do desejo da multidão de viver milagre. Então se tem milagre, se tem a multidão, tem como a palavra ser ministrada e tem como haver milagre. Porque aonde alguém não deseja estar onde Jesus está, como viver o milagre? Como viver o milagre? Então, ainda que nós estamos aqui para adorar a beleza de Jesus, aquilo que nós temos como gratidão pela cruz, mas quem de nós também não tem uma busca de intensidade pelo milagre? Se eu não deixar isso claro, isso parece não ser uma verdade das nossas vidas, porque nós temos intensidade por viver milagre. Não só buscar a Jesus pelo milagre, né? Porque quando nós vamos caminhando com ele, nós entendemos que não é só buscar, mas também Deus nos usar através das nossas vidas e alcançar vidas, né? Agora, sabe o que é interessante? Que nessa multidão, quando muitos foram ver Jesus e foram lá e Jesus começou a ministrar a palavra, é interessante que dentro de muitos que foram atrás de Jesus, teve 4 homens que não foram. 4 homens que poderiam olhar para eles e falar, não, eu também vou lá buscar o meu milagre, porque sempre a gente tem algo nas nossas vidas, né? Talvez não diretamente, mas talvez uma circunstância que nós está à nossa volta. E temos necessidade, e eles saberiam. Mas em vez de eles ir para o culto, eles resolveram ir atrás de um amigo, de alguém conhecido, que não poderia ir para o culto porque estava paralisado, com a paralisia nas suas pernas. Então este homem, na verdade, ele não tinha condições de ir até o culto. Então nesse caso, ele só poderia chegar até o culto se alguém o ajudasse. Mas para que isso aconteça, ajudar alguém que não está, nós sabemos que se nós não abrir mão da nossa vontade para fazer isso, esse paralítico nunca chegaria naquele culto.
E sabe, eu quero conjecturar uma coisa aqui que, assim, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu penso assim que aqui é uma ativação profética. Por quê? Porque eu tenho dificuldade de entender que dentro desse paralítico, os 4 pensou a mesma coisa, de falar, não, vamos lá atrás de fulano. Não, provavelmente eu acredito que haveria um deles que tinha essa intensidade. Alguém pensou primeiro, falou, tem fulano, vamos levar ele, porque saberia do que Jesus teria feito antes. E aí, para que isso aconteça, aquele a qual decidiu ir de encontro ao paralítico, provavelmente teve uma ativação no coração daqueles também, para que aquele milagre acontecesse, porque pelo nível do milagre que precisaria, só uma pessoa não teria condições de levar aquele homem para o culto. E eles nem saberiam ainda o que eles iam encontrar à frente. Então, provavelmente, é muito interessante quando nós estamos dentro de um propósito, algo que é gerado no nosso coração, e nós geramos a mesma intensidade no coração do irmão, de podermos alcançar o milagre. Porque se nós não permitir, se nós não olhar para esse sentido de entender que precisamos nos alinhar, nos se mover, para que faça o milagre a mais, porque às vezes queremos, mas sozinho às vezes não dá. E às vezes nós temos que entender que para o nível de milagre nós precisamos ter uma comunhão entre o outro e ter o mesmo propósito e a mesma intensidade. E nós vimos que dentro desse milagre eles tinham uma fé extraordinária. Não foi apenas um, mas gerou no coração dos 4 uma intensidade sobrenatural, que provavelmente dentro desse paralítico a fé desses 4 foi muito mais além do que o paralítico. E é logicamente que vamos entender uma coisa. Nós estamos falando aqui de uma enfermidade física, um homem que está paralisado na sua ação natural fisicamente. Mas eu preciso também de levar isso para um lado espiritual, porque o que acontece? Muitas vezes a nossa dificuldade de andar, ela não está exatamente numa limitação física, mas ela está na limitação de uma frustração ou por um acidente, de algo que você passou, que te paralisou a sua caminhada, que você perdeu a expectativa, porque ainda que seja uma ação natural, mas tem muitas pessoas que também não conseguem sair do lugar para buscar um milagre diante de Deus. Por quê? Porque estão paralisados. É lógico que nós estamos falando aqui, nós não temos capacidade de entender que provavelmente essa paralisia poderia ser de nascença. E também o texto não está explicando isso. Mas sendo ele de nascença, ou seja, pelo um trauma da vida, não importa. O que importa é que nós temos que ter a fé e saber que nós podemos sair do nosso lugar e buscar o milagre. E muitas das vezes, sabe o que acontece? Às vezes nós podemos estar nesse lugar de paralisia. Podemos estar no lugar. Quantas pessoas às vezes estão paradas, falam assim, eu não tenho força, eu não consigo sair, eu não consigo mover, eu estou frustrado com essa situação. E muitas vezes Deus tem feito na sua vida oportunidade de colocar pessoas próximo de você. Coloca uma pessoa, coloca 2 pessoas, coloca 3 pessoas, coloca 4 pessoas. Mas a questão é, mesmo que tenha uma intensidade no coração desses 4, mas mesmo na nossa paralisia, nós devemos não se limitar nela, mesmo que às vezes nós temos dificuldade, mas se Deus tem colocado ferramenta para nos ajudar, a única coisa que nós devemos fazer é se permitir, mesmo na nossa limitação, que alguém pega nas nossas mãos. E aqui vamos entender que 4 homens precisou de pegar na maca daquele homem e carregar. A Bíblia não vai dizer a distância, não vai dizer se estava próximo da igreja ou se estava distante, mas uma coisa é fato, aqueles 4 homens estavam decididos a levar o amigo e falar, não, ele vai ser curado. Amado, como é importante na nossa vida, nós temos pessoas que nos levam para frente, que nos impulsionam. Sabe, eu confesso para você que
Se eu voltar para trás, assim, olhar para minha realidade, por mais que talvez alguns tenham algumas intensidades, mas quantas coisas a gente tem medo de... A gente tem limitação para dar um passo à frente. Nós temos uma mania de olhar para nós e nos olhar limitado e sentimos rejeitados, sentimos pequeno, sentimos incapazes de chegar talvez em algum lugar e viver o sobrenatural de Deus. Então, como é maravilhoso a gente ter alguém nas nossas vidas e se permitir nas nossas vidas que alguém nos leva, nos conduz e nos permita a que nós vivemos um milagre, porque na verdade não é só uma enfermidade, mas uma limitação que temos na vida. Muitas pessoas, talvez por um fato que aconteceu, diz para si mesmo que talvez ela nunca mais vai viver um milagre, nunca mais ela pode viver algo novo na sua vida. E muito pelo contrário, o Jesus que faz o milagre estava lá. Mesmo na nossa limitação, o Senhor conhece. Não pense nós que o fato de Jesus não estar lá andando com eles, que Jesus não sabe a atitude, a ponto de estar escrito na palavra de Deus. Se esse milagre não acontece, não estaria escrito na Bíblia, porque este milagre foi extraordinário. De nos permitir, de ter pessoas. E eu posso dizer para você que talvez nós não abrimos o nosso entendimento, talvez o orgulho tomou o nosso coração. Mas a gente não pode dizer que muitas vezes Deus não tem colocado pessoas, às vezes nossa visão está limitada até para ver isso. Às vezes a pessoa que está tentando nos impulsionar, às vezes ela se torna até um pouco chata na forma, porque vamos lá, nós conseguimos, porque se um teve que influenciar o outro, também teria que influenciar aquele que estava limitado. Mas às vezes nós acostumamos com a cama, na limitação dos nossos pés, que paralisamos no caminho. E aí algo sobrenatural acontece aqui. O quê? Pega lá os 4. Pensa na cena, meu amigo. Cada um pega de um lado. Não está no hospital, porque isso é até normal acontecer. Mas não, eles vão caminhando no meio da rua e cada um pega um de um lado e chega até a igreja, chega até o lugar, na sinagoga. Né? Não era o templo, a sinagoga era um ambiente preparado que, na verdade, por não ter templo, eles prepararam ali, desde o tempo do exílio, né? Foi construído o templo da sinagoga e Jesus estava ali ministrando, mas o importante é que Jesus está ali. E aí o que acontece? Quando eles vão até o culto, a Bíblia vai dizer no versículo que haveria uma multidão que queria milagre. Só que quando eles deparam com a igreja, o que acontece? É uma multidão. Agora, o que eu paro para pensar aqui? Uma coisa muito interessante. Eu vou me colocar agora dentro de um culto e fico olhando a cena de alguém que está 4 homens carregando um paralítico. Imagina, estava ali sabendo que Jesus faz o milagre, mas em vez daqueles abrir a porta, diz que não conseguiu passar pela porta por causa da multidão. Então, provavelmente, qual era o maior desejo daquele povo? É abrir o caminho para que ele chegue até Jesus. Mas não foi isso que encontrou. Então, qual era a primeira atitude que esses homens deveriam fazer? Ou talvez mesmo o paralítico? Porque uma coisa é fato, ele é paralítico nas pernas, né? Não pode andar. Mas ainda tinha lábios para poder, talvez, murmurar. Falou, não tem jeito. Nós não temos capacidade. Olha só o que nós encontramos. A igreja, ao invés de abrir o caminho, as portas estão fechadas. E muitas das vezes nós, por causa de encontrar algum impedimento, porque a igreja tem a sua parte de te levar para te avançar, para você crescer, mas nós precisamos entender que nem sempre vamos encontrar pessoas assim. E nós precisamos ter maturidade para não se paralisar, por causa que às vezes nós olhamos alguém que dentro da igreja poderia ter estendido as mãos e não estende, e nós podemos paralisar isso. E aí o que acontece? Aqui é algo sobrenatural. Pensa, 4 homens ali com aquela maca na mão. Meu amigo falou, não tem como entrar. O povo a multidão estava grande que não deu para eles entrar. Aí, pensa na ousadia. Sabe, às vezes nós podemos encontrar na nossa vida caminho que nós podemos olhar e falar, não, a porta está fechada. Quantas vezes eu vou falar isso com muita clareza, com muita verdade da minha vida, porque eu tive que me sustentar minha fé assim,
orar a Deus e falar: Senhor, porque dentro das coisas que Deus tem prometido para a minha vida, eu vou dizer uma coisa, eu deparei com muita realidade que não condiz com aquilo que Deus me prometeu. Porque você olha, você vê limitação, você vê porta fechada. E aí o que acontece? Mas a nossa fé tem que estar tão ligado no milagre, porque na verdade eles chegaram ali e eles pensaram: vamos subir para o telhado. E a Bíblia não fala que era uma laje, era telhado. Pensa na coragem, no risco. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que quando nós vencemos ali nossa limitação, quando nós deparamos com porta fechada, se você parar naquele momento e pedir a Deus sabedoria e estratégia, você pode ter certeza que Deus pode abrir uma porta aonde não há porta. Aonde nós chegamos nela, olhamos limitação, mas se nós continuar a ter fé, Deus nos dará sabedoria e entendimento, ainda que seja uma fé ousada, mas sempre terá um caminho, porque esse texto mostra para nós que esses homens abriram uma porta onde não tinha. Abriram uma porta onde não tinha. Ousado, corajoso, porque eu imagino que para pegar aquele paralítico e levar até o telhado, poderia acontecer um acidente maior. Mas pela nossa fé de intensidade para chegar, o Senhor sabe, e o Senhor não vai deixar nós cair por causa da decepção, mas Jesus poderia ter ido até a porta, porque ele sabe o que está acontecendo. Se ele adivinhou o que estava no coração daqueles homens que estavam murmurando, ele não saberia o que estava acontecendo pelo lado de fora da igreja? Ele não sabe o que acontece na minha casa? Ele não sabe que a minha intensidade de buscar o milagre, lógico que ele sabe. Mas Jesus ficou parado, esperando, porque ele queria mostrar que não existe limitação para nossas vidas. Ele mostrou a atitude desses homens, dizer que, pensa bem, um homem paralítico, não é um que está andando, que tem a vida normal, porque muitas vezes nós podemos ter tudo, mas ainda sentimos limitado naquilo que Deus tem nas nossas vidas. E Jesus esperou, está lá, ministrando a palavra, mas ele conhece todas as coisas. E vai lá e esses homens sobem pelo telhado. Imagina, por que eu penso que a comunhão é algo sobrenatural? Por quê? Porque quando eles chegaram de encontro àquela multidão, se não tem quarto, não teria condições de subir no telhado. E nós não vemos na palavra que alguém que estava na multidão ajudaram eles. Foi os 4 mesmo que pegou lá, chegou até a igreja, carregou. Imagina, cansado, mas mesmo assim Deus renovou as forças deles para que eles chegassem no ponto do milagre. No ponto do milagre. E esse texto é sobrenatural. Sabe, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu falei: meu Deus do céu, eu não tenho desculpa para me limitar na onde eu posso alcançar. Eu não vou dizer, meu amigo, que tem coisas que às vezes tenta, sabe, não é tão simples, mas eu preciso de ouvir a palavra de Deus e alimentar a minha fé. De falar: não, se a porta fechou, às vezes a gente chega diante de uma situação e fala: meu Deus, eu não consigo ver saída. Mas nós não devemos voltar para trás, porque existe ainda uma saída. Ainda que seja ousado, mas existe uma saída. E aí a gente vai ver que ele subiu no telhado, abriu o telhado, mas imagina o povo da igreja, às vezes imaginando aquela cena. Será que eles estavam ali aplaudindo para quem não abriu a porta para eles passar? Será que talvez alguém não falou assim: você está ficando doido, você está ficando maluco? Será que eles não acharam que quando chegasse lá Jesus poderia repreender eles? Mas não. Isso aqui enche o meu coração de fé, sabe, de vale a pena trabalhar na unidade, vale a pena, sabe, eu penso que a gente tem uma limitação, empurra, mas uma das coisas que tocou muito o meu coração é a união dessa equipe. É a união, sabe, é a mesma intensidade, é ter o mesmo coração dentro de um propósito, dentro de um milagre, dentro de uma casa, dentro de uma família. Às vezes tem tantas coisas querendo nos tirar dessa mesma linhagem, mas nós precisamos entender que isso é possível. Às vezes as coisas não acontecem porque falta ainda uma união nessa parte para que nós podemos viver o milagre. E não existe limitação quando o povo está unido para viver o milagre. E aí eles desceram no centro, todo mundo vê na cena, e Jesus olhando, e Jesus admira da fé deles.
Jesus admira da fé daqueles homens. Poderia ver a fé de quem estava precisando da enfermidade, né? De quem estava precisando da cura. Mas Jesus olhou a fé deles. Então, tanto o paralítico como aqueles 4 homens exerceram uma fé extraordinária. Porque não adianta a gente falar de fé sem uma atitude extraordinária. Não adianta falar de fé sem sermos motivados para viver o sobrenatural. Porque a fé vai nos exigir uma atitude. Não apenas ficar falando do milagre, mas muitas vezes Deus vai mudar a nossa rota. Vai precisar viver um sacrifício para viver o milagre. Mas temos que acreditar que quem sacrifica em direção de Jesus, Jesus está vendo e o milagre vai acontecer. Talvez não no seu tempo, mas a sua perseverança vai alcançar o milagre daquilo que Ele tem nas nossas vidas. E aí o que acontece? Mas nós entendemos aqui que a maior busca dele foi ver o amigo sendo curado. E o que acontece aqui nesse texto? Jesus olha para ele e fala: filho, perdoados são os seus pecados. Provavelmente, para quem está na intensidade de ver um milagre, poderia ser uma palavra de frustração. Porque o que nós queremos ouvir de Jesus era falar: levanta e anda primeiro. Mas Jesus primeiro restaura a nossa comunhão com Ele. Ainda que sejamos filhos, mas na verdade, talvez o que está nos paralisando é ainda a falta de nos colocar nossas vidas diante do Senhor. Porque por muitas das vezes, sabe o que acontece? Sabe o que está nos paralisando muitas vezes a nossa vida? É a falta de ter um conserto com Deus. E cada vez que nós vamos vivendo debaixo de um erro, de pecado, vai nos atrofiando as nossas vidas. Sabe? E é necessário estar nos pés de Jesus, porque Ele sabe o que nós precisamos, não é o que nós queremos. Ele, quando Ele falar alguma palavra para nós, provavelmente pode nos frustrar, mas Ele vai falar aquilo que de fato nós precisamos de ouvir. E precisamos estar abertos para isso. Lógico que primeiramente, o sentimento... Agora, quem estava na igreja, que eram os homens que estavam ali, que conheciam a palavra, poderia se maravilhar, porque Jesus poderia curar aquele homem. Mas eles ficaram chamando Jesus de blasfêmia, porque Jesus estava perdoando o pecado. Agora eu vou te trazer para você uma direção a qual Deus tem colocado no meu coração. Muitas das vezes ele vai perguntar quem ele pensa que é para perdoar pecado. Quem ele pensa que é? Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu volto lá do início de novo, quando nós entendemos que Deus nos chamou para isso, de levar a palavra de salvação e de levar a palavra de cura. Só que quem vai curar e quem vai salvar é o Senhor. Mas quem que Ele vai fazer? Ele vai usar a minha vida e a sua vida. Só que às vezes nós temos que entender que Jesus, Ele conhece o que está no coração de cada um. Essa palavra que você está ouvindo agora, Ele sabe o que está passando justamente nesse momento no teu coração. Se a tua fé está atraindo pela palavra, ou se muitas vezes você pode estar questionando essa palavra, porque Jesus conhece todas as coisas. Agora, sabe o que é interessante? Que quando nós se colocamos nessa posição que Jesus nos chamou, às vezes quando nós não ouvimos o coração de ninguém, porque não temos o poder, mas muitas das vezes quando alguém levanta uma palavra contra aquilo que você foi chamado para fazer, às vezes é você que se paralisa. E faz parte, meu amigo, ser chamado por Deus e você não ver pessoas aplaudir. Mas temos que assumir tanto a autoridade de cura, mas também assumir a autoridade de ser aquele que vai colocar a mão no enfermo, levar a palavra de salvação, e nós vemos o milagre no nome do Senhor Jesus. Porque ainda que Deus nos usa, a honra e a glória é dele, mas tem que manifestar. Por quê? Porque se Jesus estava ali fazendo um milagre, eu preciso de acreditar, meu amigo, que nós temos essa autoridade de Cristo para viver esse poder. Em nome de Jesus. Temos que reconhecer essa autoridade. E não pensa você que eu tenho coisas à minha volta da minha vida que eu sei que precisa de milagre. Sei que eu olho talvez situações e eu falo, meu Deus, mas eu continuo na expectativa, na esperança. Continuo guardando meu coração, sabe, buscando esse perdão de Deus diariamente para viver e acreditar no milagre.
E aí a gente vê lá os fariseus, né, os escribas. Fariseu porque na verdade os escribas, aquele que escrevia. Os fariseus eram os mestres da lei, que seguia a lei de Moisés, né? Mas estava ali para questionar o que estava fazendo. E não pense nós que nem todo mundo que está no ambiente vai olhar da mesma forma, mas o Senhor está nos chamando para alinhar o mesmo coração, sabe? E aí o que Jesus faz? Perdoou os pecados. Porque muitas das vezes nós queremos alcançar milagre de Deus, porque Deus ele pode fazer, e na verdade eu acredito que muitas pessoas receberam o milagre que eu conheço, mas na hora de ter uma vida com o Senhor, de conserto, de perdoar pecado e viver uma vida, está mais preocupado com o milagre do que ter uma vida consertada diante de Deus. Então o Senhor não está preocupado com o seu milagre, Ele está preocupado de nos ter, de ter a nossa vida, porque nós podemos viver muitas coisas abençoado, mas podemos não ter a nossa vida ligado com o Senhor, na aliança com Ele. Porque não tem como ter uma aliança com Deus se nós não colocamos na vida, se prostramos diante dele e renunciamos às nossas falhas e os nossos pecados, que muitas vezes nos paralisa a nossa vida. E aí o que acontece? Jesus pegou, olhou para aquele homem e decretou: levanta e anda. Aquele que vem na porta passando por uma batalha espiritual, de tantas coisas, mas a sua perseverança também fez com que o milagre dele, todos que estavam ali contemplou a glória de Deus na vida deles. Então, sabe, eu quero deixar uma palavra no teu coração. Não desiste, não desanima. Sabe, passa pelas limitações, pelos confrontos, pelas palavras ao contrário, porque isso está aqui no texto, isso faz parte da nossa vida. Não que faz parte, mas não tem como você ir para um lugar de conquista e você não encontrar a oposição, seja qualquer área, seja finança, seja família, seja ministério, seja qualquer área. Você tem que entender que existe um Deus que nos prometeu uma palavra, um milagre. E se nós formos até o final, perseverar com coragem e ousadia, nós viveremos um milagre sobrenatural. Aí Jesus disse: levanta e anda. E agora aquilo que estava sendo aquele que estava levando ele na limitação das costas dele, que ele estava deitado, agora ele está no controle de tudo. Agora é ele que está levando pelas mãos, ele que está no controle, porque aquilo que te fez muitas vezes paralisar é aquilo que você vai usar para viver. O Senhor me tirou dessa situação, e isso será para o testemunho, para a glória dele. Então eu quero deixar essa palavra no teu coração. É tempo de viver o sobrenatural do Senhor. É tempo de viver milagres extraordinários. E que você receba essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.